Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Começar o nosso culto, eu vou pedir para todos que estão aqui presentes ficarem de pé um pouquinho, só para a gente exercitar um pouco, né, e fazer uma leitura da palavra. Está na carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 7. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Amém. Olha, Deus, nós vamos, depois, na hora da pregação, fazer uma referência desse versículo que nós lemos aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos hoje, Senhor, nesta quarta-feira à noite, num culto coletivo ao Senhor, com a Tua igreja, Senhor, meu Pai, reunida. Senhor, alguns que estão aqui presencialmente e outros, ó Pai, que estão em suas casas, acompanhando esta reunião de modo online, Senhor. Eu quero pedir a bênção sobre todos e que a Tua palavra venha edificar, fortalecer, instruir, corrigir aquilo que for necessário para nós. É o que nós queremos receber do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja engrandecido também através desse culto, dos cânticos, dos louvores aqui apresentados. Assim consagramos a nossa vida e esse momento ao Senhor para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? Irmãos e irmãs, pode tomar assento. Nós vamos louvar o Senhor com duas músicas. Amém? Boa noite a todos. Pela paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos declarar nosso louvor ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sinto em meu coração.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a palavra do Senhor, nós podemos ser imbatíveis, né, contra o mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora há pouco nossa irmã Lourdes, aí, ela saudou os irmãos com a paz do Senhor, né? A Nalva também saudou a igreja com a paz do Senhor. Deus abençoe as irmãs que estão aí conosco online. Algumas pessoas a gente não consegue visualizar, né? Mas aos que se manifestam a gente consegue dar um retorno ali. Bom, nós vamos entrar no momento de oração, amém? Apresentando a Deus nossa vida, nossa igreja, nossa casa, nossos projetos. É o momento de pedir a Deus, interceder. E a Nalva, irmãos, ela está inclusive aqui pedindo oração pelo Wesley, o filho dela, que sofreu um acidente. Não sei assim em que grau, né, que foi esse acidente, o problema que ocasionou, né, que resultou, mas nós vamos orar em nome de Jesus, pedir para o Senhor visitar a vida do Wesley e que Deus abençoe a Nalva e toda a sua família. Amém? Em nome de Jesus. E vamos orar uns pelos outros. Vamos orar todos em nome de Jesus, irmãos em casa, oremos todos. Pai, nesse momento entramos na tua presença em oração, com aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, Senhor, e unimos, ó Pai, nossa fé num só propósito, que é abençoar uns aos outros, que é, Senhor, rogar uns pelos outros. Pai, eu quero pedir a bênção sobre todos aqueles, ó Pai, teus filhos, tuas filhas que estão agora cultuando, adorando, seja aqui, seja online, e aqueles, ó Pai, que não puderam também estar aqui hoje, de nenhuma forma, que o Senhor os visite, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os abençoe. Pai, nós oramos pelas famílias, ó Pai, pedimos a bênção sobre casamento, sobre relacionamento de pais e filhos. Oramos, ó Pai, também pedindo saúde e vigor para todos, ó Pai. Também oramos para que na área financeira, Senhor, todas as necessidades venham ser supridas para o louvor do Teu santo nome. Pai, afasta o mal, repreende, ó Pai, afasta o mal, Pai, em nome de Jesus, e que as forças das trevas não parem, Senhor, a igreja, não parem os seus filhos, porque o Teu poder é maior, Senhor. Nós estamos contigo e o Senhor está conosco. Assim, ó Pai, pedimos também pela Tua igreja, que continue firme, avante, ó Pai, militante, vencendo as obras do mal, Senhor, e também desfazendo, ó Pai, no nome de Jesus, todas as obras do maligno. Que a Tua igreja continue a pregar o Evangelho, dar bom testemunho, ser luz do mundo, sal da terra. Para isso precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, para que a Tua luz brilhe em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, e capacita-nos. Abençoa os ministérios, renova, Senhor, o dom, fortalece o Teu povo, Senhor, na fé, e aonde cada um estiver, Senhor, no trabalho, na rua, em casa, todos, ó Pai, sejam verdadeiros arautos, ó Pai, verdadeiros arautos do Evangelho, que todos sejam verdadeiros evangelistas, ó Pai, dando bom testemunho de fé, abençoando vidas, fazendo bem. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Pai, oramos agora, Senhor, conforme esse pedido, pelo Wesley, Senhor, que sofreu esse acidente. Pai, toma o Wesley em suas mãos, dá a ele vitória, restaura, Senhor, meu Deus, sua saúde de forma completa e abençoa o Teu filho, Pai. Assim nós oramos também pela Nalva, pelo Renato e por toda a sua família. Oramos desta forma, Pai, abençoando uns aos outros, para que a Tua glória, Senhor, seja grande entre nós, para que o Teu nome seja louvado, Senhor, entre o Teu povo. E assim nós oramos e Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vou fazer assim hoje, irmãos. Vou deixar a nossa oferta para o final do culto. Assim, quando nós terminarmos o momento da palavra e dermos aqui a oração final, a bênção apostólica, né, aí os irmãos podem deixar sua contribuição, seu dízimo, sua oferta no gasofilácio. Amém? Assim, os irmãos estarão contribuindo também, ajudando a igreja a fazer essa obra. Amém. Bom, vamos direto para a palavra de Deus. E é muito bom a gente refletir sobre a vontade de Deus. E
para isso, eu quero, antes de ler o texto, eu quero já entrar fazendo algumas considerações, né? Hoje o tema é o ano sem carnaval, né? Sem carnaval. E hoje seria o que nós chamamos de quarta-feira de cinzas, né? Se eu não estiver enganado, acho que o carnaval foi ontem, né? E foi um ano que não houve aquele carnaval oficial, né? Das grandes escolas de samba, daqueles grandes movimentos carnavalescos. Até aconteceu um carnaval aqui, outro ali, por conta daquelas pessoas que não podem ficar sem carnaval, né? Não conseguem, coça, né? Dá coceira no corpo se não dançar, se não pular. E aí foi para aglomeração, né? Em plena pandemia. E estão aí, né? Mas de forma oficial, não houve carnaval esse ano. 2021 é o ano sem carnaval, né? Muito diferente do que acontecia na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, desde 1930, onde grandes proporções, né, carnavalescas começaram ali a se firmar, né? De lá para cá aí, o carnaval foi crescendo e se tornou uma das maiores festas assim do país, inclusive no que diz respeito a questões econômicas, a questões também de visitação do país, né, de entretenimento, enfim. Bom, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão do carnaval rapidamente para os irmãos que estão aqui, os que estão em casa. Talvez alguns já até saibam do que eu estou falando aqui, mas só para a gente dar aí uma introdução no assunto central dessa noite. Bom, o carnaval é chamado por nós cristãos, né? É chamado de festa da carne, né? É chamado assim, é a festa da carne. Mas tem motivo, né, pelo qual é chamado assim. O carnaval é uma festa antiga, desde lá da Idade Média, é uma coisa lá da Europa, né? O carnaval não começou no Brasil, não é uma coisa que foi criada nesse país. Ele veio lá da Europa, desde a Idade Média, né? E o que acontecia lá na Idade Média é que o pessoal se juntava para essas festas, né? E ali eles traziam vários elementos da antiguidade, elementos característicos de celebrações da antiguidade. Por exemplo, haviam, né, muitas melodias ou expressões ligadas aos antigos povos lá da Mesopotâmia, né? Também haviam características típicas de manifestações egípcias, né? E também eles utilizavam muito as ideias, né, e celebrações dos gregos e dos romanos. Então tudo isso, desde os deuses, né, desde os deuses da mitologia, até mesmo a forma de pensar, de extravasar, né, de forma cultural mesmo. Então misturava tudo isso com os elementos que era da época mesmo, de cada cidade, né, de cada lugar especificamente, e ali misturava, fazia uma saladona e saiu essa festa aí, que era uma festa onde eles conseguiam extravasar, né, colocar para fora. E inclusive nessas festas utilizavam-se, falava dos elementos gregos e romanos, por exemplo, quando falava-se em nome de Dionísio, né, o deus grego, que para os romanos é o Baco, é o mesmo, que é o deus do vinho e das festas, né? Era muito usado essa ideia desse deus, né, ali nas celebrações, apesar de ser Idade Média e de que a igreja cristã já estava se consolidando, se fortalecendo cada vez mais. Mesmo assim, essa festa ela tomava conta em grandes proporções. E havia muita bebida, o pessoal se entregava mesmo à bebida, né? Era um momento de comer bastante carne, é verdade, comia mesmo muita carne, né? E as festas, e acabavam caindo também por conta da bebedice, né? Saíam de si e acabavam indo para fazendo bastante coisa que não era devido, né? Que não era correto.
por exemplo, orgias, né, manifestações sexuais, e tudo isso já acontecia. Então o povo perdia as rédeas, perdia o equilíbrio. Essas festas elas perdiam, as pessoas perdiam o controle de si mesmas, né? A carne realmente dominava, e era o que eles chamavam, como se por um momento na vida cotidiana o mundo virasse de cabeça para baixo. É isso mesmo, porque havia a chamada inversão dos valores. Era o único momento em que nessas festas as classes sociais ficavam de lado. Por exemplo, o rico e o pobre podiam se encontrar nessa festa, e o rico está fantasiado de escravo, e o pobre está ali se passando por um nobre. Algo que não aconteceria no dia a dia comum, não aconteceria, né? Mas nestas festas eles se sujeitavam a essas brincadeiras, essas coisas, que chamava de folia, né? Uma folia, uma verdadeira folia mesmo. E as inversões, daí vem a ideia de inversão de valores, né? Quando aquilo que é comum deixa de ser comum, né? Aquilo que é normal sai do normal. Então, ou seja, as pessoas saíam do seu normal. E o carnaval até hoje é isso, né? Naqueles carros alegóricos, aquela coisa toda, a fantasia, a própria ideia de fantasia já mostra isso. É algo que é surreal, que sai da realidade, é uma mistura do real com o fantasioso, né? Com o folclórico, tá certo, irmãos? Então isso já é uma coisa antiga. E a igreja, o que a igreja fez na Idade Média? Ela estabeleceu um jeito, ela criou uma forma, né? Desenvolveu um pensamento para poder segurar o povo, porque eram festas que não tinham fim, não tinham limites. E aí eles então resolveram criar a quaresma, isso mesmo. A igreja falou, vamos criar a quaresma, vamos fortalecer o pensamento de quaresma, que é a ideia de 40 dias de jejum e contrição, né? Após o carnaval, após esse momento. Aliás, é daí que surge a ideia de carnaval, né? Que vem do termo latim carnis valis, né? Ou seja, a ideia de retirar a carne. Por que retirar a carne? Porque você podia fazer essa festa até o dia da quaresma. Chegava no dia da quaresma, não dê mais lugar à carne, nos dois sentidos. Qual o sentido? Você não apenas vai deixar, né, de festejar, de fazer tudo que você estava fazendo, extrapolando, né, extravasando os seus desejos, né, colocando para fora a sua vontade, a sua paixão que está ligada à tua carne, como também era proibido comer carne. Por isso a ideia de negue a carne. Negue a carne, na verdade, não era negar a carne essa, mas era não comer a carne, né? Então, carnes valis, retirar a carne, retira a carne do povo, e agora eles têm que fazer jejum, então só podia comer peixe, né? Daí surge essa ideia que antecede a Semana Santa, tá? Então foi criado, a igreja criou isso, ela estabeleceu isso com elementos da fé cristã, para dar uma segurada nessas festanças do povo aí, que não tinha limite, que não tinha fim, e dessa forma eles conseguiam trazer o povo mais assim para o pensamento da fé, e aí tentando apresentar ao povo um suposto arrependimento, né, que antecedia a Semana Santa, para lembrar, peraí, Cristo foi para a cruz, né, Cristo morreu, calma aí, não é bem assim. Então eles aprendiam também a negar a carne nos dois sentidos, tá? Tanto o físico quanto a carne no sentido de alimento, tá certo? Tanto a carne nos desejos, né, nas paixões, como a carne literalmente no sentido de alimentação. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o interessante disso tudo aqui é que essa quaresma, essa coisa colocada, não mudou necessariamente a forma de agir das pessoas, né? Porque ficou uma coisa mecânica. Elas iam para o carnaval, só que agora tinha um tempo estabelecido, e então eles pegavam, faziam essa brincadeira toda, essa folia toda, e apenas por algum período, e depois paravam por causa da quaresma. Então, na verdade, o que a igreja fez foi frear o tempo, né, de festa, para que o povo não deixasse a sua identidade e passasse a viver isso o resto da vida. Porque a verdade, irmãos, é que tudo que é ruim no sentido espiritual e tudo que é gostoso para a carne, se deixar, você não para mais. Se deixar, se não tiver nada que te freie, você não para. Então a igreja fez isso como, apesar de ser uma doutrina, apesar de ser um ensinamento da igreja,
passou a ser um ensinamento até hoje, observado pela igreja. Tem também ali as explicações teológicas, bíblicas, que é fundamentado, tá? Mas os protestantes não têm esse costume. Nós evangélicos já dizemos que nem carnaval tem que ter, né? A igreja católica também, ela não é a favor do carnaval, fique claro aqui, tá? Mas já sabendo o que o povo faz, a igreja fez isso lá na Idade Média para segurar o povo, tá bom? Já que Estado e igreja estavam ligados, estavam juntos, então a igreja tinha influência no Estado, uma influência forte, e fez isso para controlar os ânimos, tá? Controlar o êxtase da festa. Bom, só que é lógico, né? Isso não muda o coração dos homens. Por isso que a gente costuma dizer, você pode até fazer um país evangélico, mas você não tira do coração do homem o seu pecado. Está entendendo? Por isso que você pode enfiar quantas leis você quiser. Você pode colocar lei contra aborto, lei contra droga, lei contra prostituição, lei contra o que você quiser. Você pode até fazer uma lei que proíbe o carnaval. Mas se no coração das pessoas não tiver mudança, elas vão continuar fazendo, ainda que escondido. Por isso que só Jesus liberta quando entra no coração do homem. Amém? Por isso, irmãos, que a gente precisa orar para que Deus transforme as mentalidades, que Deus transforme os corações, porque só assim eles irão realmente deixar suas práticas pecaminosas, tá bom? Então o que a igreja conseguiu fazer foi só limitar os dias de festa, mas não conseguiu tirar a festa do coração do povo, e eles continuaram fazendo, né? Aí chegava na época de quaresma, se arrepende, eu fiz muita folia, né? Agora eu sou religioso, não vou comer carne, não vou fazer aquilo nem aquilo outro, porque agora, é Semana Santa, e passou a ser algo apenas religioso, né? E não realmente algo que mudasse e transformasse a realidade do coração das pessoas. Bom, no Brasil, o carnaval ele foi trazido lá na época da colônia, né? Do século XVI, século XVII. O carnaval foi trazido aí pelos portugueses, né? E por outros que vieram. E aí, conforme o carnaval foi sendo desenvolvido aqui, já que era uma festa já bem consolidada na Europa, aqui ela veio e começou a tomar novas formas. Aqui o carnaval ele foi agregando os elementos, além de Baco, Dionísio, Baco, que é o mesmo, né? Além dos nomes dos deuses gregos, ou os elementos das festas, muita bebida, muita festança, muita libertinagem, né? A libido à solta, a carne à vontade, festas, brincadeiras, inversão de valores. Além disso tudo, que a fantasia que tem a ver com a festa, eles incluíram os elementos daqui. O contato com os indígenas trouxeram os folclores para as festas, né? O curupira, elementos até do nosso folclore mesmo, né? Então isso foi adentrando, né? E também o contato com o movimento africano, né? Tanto que você vê aí às vezes carros alegóricos aí que incluem lá no seu elenco lá o tema Iemanjá, né? Que tem a ver lá com o ritual africano, né? Já meio que transformado, uma mistura, né, do brasileiro, do português com o africano, aí vira essas coisas. Então eles foram desenvolvendo aí elementos, né, que é uma mistura mesmo do português com o africano e com o indígena, tá? O pessoal tupi aqui que vivia aqui, o povo tupi aqui, né? Os guaranis, né? Então essa coisa misturou. E até hoje a gente tem aí o carnaval acontecendo, né? E no carnaval eles podem inserir seus temas. Por exemplo, vamos fazer uma crítica social. Então você pode ter vários carros alegóricos, né? Na passarela, né? Dos desfiles das escolas de samba, né? Essas escolas de samba que foram ganhando espaço, foram sendo construídas ao longo do século XX, né? Foi construindo essa identidade. E aí as escolas de samba então apresentam aí todos esses elementos das festas que vêm lá da Idade Média, sendo misturada com os elementos dessa mistura brasileira, né? De elementos também africanos e também indígenas e de vários outros, né? Então vira aquela salada mesmo,
conseguem trazer para contextualização. Por exemplo, esse ano foi o ano da catástrofe do tsunami lá no país tal. Então eles querem fazer uma homenagem ao povo que sofreu com o tsunami. Então eles põem o tema lá, oração pelos sofridos pelo tsunami. Então vai lá um carro e faz isso, né? Teve um problema político, eles vão lá e colocam lá um problema que é uma crítica política. Por exemplo, em 2020 teve carnaval, e um dos temas de algumas escolas de samba, como a Mangueira, por exemplo, né, do Rio de Janeiro, foi fazer críticas ao governo atual, né? Com o boneco desfilando com arminha na mão, fazendo assim, né? Ou críticas mesmo, pesadas em relação ao governo, que era uma forma de eles acharem que tinha que criticar. Não estou aqui, irmãos, hoje para dizer se está certo ou errado essa crítica, tá? Não é isso. Só estou mostrando que eles agregam isso aos trabalhos ali que eles fazem, que eles apresentam nessas festas e nesses grandes eventos carnavalescos, tá? Fora isso, tem aqueles bloco, né? Bloco que fala, né? Bloquinho, não é isso? Acho que é bloquinho de carnaval aqui e ali, que eles vão se divertindo pelas ruas, né? Bom, eu estou aqui trazendo só para os irmãos entenderem como o carnaval chegou, o que é o carnaval, o que representa. Lembrando que o carnaval não é algo que o cristão participa, tá? Cristão mesmo, cristão verdadeiro, cristão que ama Jesus Cristo, independente se ele é católico, se ele é evangélico, cristão mesmo que ama Jesus, ele não participa de carnaval, tá certo? Ele entende que carnaval tem elementos pagãos, de deuses pagãos, de deuses, aliás, todos os deuses são pagãos, né? Porque nós queremos um único Deus que não está envolvido com isso. O cristão ele nega a carne, o cristão nega a orgia, a lascívia, a imoralidade, o cristão nega a bebedice, né? A glutonaria. Tudo que o carnaval oferece, essa inversão de valores, Deus rejeita, tá? Então o cristão ele tem os valores de Deus. Por isso, irmãos, eu quero dizer aqui que a gente não pode ser simpatizante, nem simpatizante do carnaval, sabe, de quem participa, porque ali não tem absolutamente nada que envolve Deus, apesar de que nos últimos 2 carnavais eles tentaram enfiar Jesus no meio, né? Já vou falar sobre isso, tentaram enfiar Jesus no meio lá da coisa. Aliás, eu quero falar sobre isso agora, né? Falar um pouquinho sobre essa questão, mas antes de eu falar dessa questão, eu quero falar só sobre outros elementos que foram colocados aí juntos, né? Aqui, por exemplo, ritmos, né? O samba foi ligado aos movimentos de carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, desde 1930, se consolidou, tá? Nada a ver, o samba é um samba, mas utilizaram o samba para o enredo, né? Como música, para os desfiles de carnaval. Então, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Mas, por exemplo, existem outros ritmos, né, que foram utilizados, que são utilizados. O frevo em Pernambuco, né, o axé lá na Bahia, que são ritmos diferentes. Lembrando que pela pesquisa que eu estava fazendo, o carnaval é algo do país inteiro, mas existem pelo menos 4 estados que o carnaval é uma coisa assim estrondosa, grande, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Nesses lugares que eu falei aqui, os carnavais, né, eles são grandes e movimentam muita coisa. Já vou falar sobre isso, movimentam muita coisa. Bom, agora, o que aconteceu? Eu estava falando de Jesus, tentar trazer Jesus, né? Bom, já trouxemos Baco, né? Já trouxemos o Dionísio lá, que é o Baco. Já trouxemos o Momo, já trouxemos Iemanjá, já trouxemos tanta gente. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer Jesus agora. Aí resolveram trazer Jesus. Aí o que aconteceu? Em 2019, eles trouxeram um tema, né, sobre Jesus, mas não muito feliz. Aqui foi em São Paulo, a escola Gaviões, né? Trouxe ali um Jesus que, no caso, ele brigava com o diabo, brigava com Satã, né? E ali Jesus apanhava do diabo.
Os irmãos devem ter visto isso, foi notícia para todo lugar. Ele apanhava do diabo. Agora, é interessante que no final vinham os anjos e defendiam Jesus e venciam o diabo. Alguém disse assim, mas no final os anjos defenderam Jesus e venceram o diabo. Mas que inversão de valores é essa? Muito característico do carnaval, porque não há força maior do que o próprio Cristo. Não são os anjos que são superiores a Cristo. Cristo é Senhor absoluto. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor da glória, é o Criador de todas as coisas. Até os anjos estão subordinados ao seu poder. Então, nessa coisa do carnaval, Jesus media a força e perdia para o diabo. Os irmãos entendem? Aí no final vinham os anjos e venciam o diabo, como se Jesus dependesse dos anjos para vencer o mal. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: ninguém tem maior poder do que o nosso Jesus Cristo, e isso tem que ser dito em bom e alto som. Lembrando os irmãos que uma heresia não é construída às caras, sabe, para todos ver. Uma heresia é construída com falsas verdades. Uma meia verdade já é uma heresia. A palavra de Deus não é feita de meias verdades. Nós não podemos viver de meia fé, de meia vontade. O nosso Deus é completo, Ele é perfeito, Ele é completamente perfeito, e a sua verdade é íntegra. Amém, meus irmãos? Então, todo o poder pertence a Deus. Não há força alguma que possa combater contra o nosso Senhor. Amém? Então, aquilo ali era uma heresia, era uma coisa, enfiar aquilo ali. Aí depois, em 2020, veio a Mangueira, no Rio de Janeiro, aí apresentou uma crítica e trouxe um outro Jesus. Agora não é mais no campo religioso, agora é no campo social. Vamos fazer uma crítica social. E apresentaram dois Jesus. O primeiro Jesus é um Jesus negro, aonde é um Jesus oprimido, o Jesus que é afligido por uma sociedade, um Jesus que é pobre, que é vítima da sociedade. Esse Jesus, né? Um Jesus assim. E um Jesus mulher, a mulher que sofre na mão do machismo, a mulher que sofre na mão da violência, dos homens violentos, né? Que matam as mulheres, e aquela coisa toda. Então fizeram uma bagunça com Jesus, usando Jesus para sua construção social, para sua crítica social, tentando trazer Jesus, que é santo, para um lugar onde tem momia, manjar, barco e não sei quem. Enfiaram Jesus ali. E aí, irmãos, incrível que alguns pastores, né, progressistas, ainda falaram: olha, achei sensacional, né? Eu achei maravilhoso. Um deles bem conhecido, que eu não vou falar, mas assim, é maravilhoso. Que crítica bem feita, que crítica não sei o que lá, que crítica não sei o que. Sabe onde esse povo todo precisa estar? Dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, não com meias verdades, mas a palavra do Senhor como ela é. Sabe por que existe escravidão, machismo e etc. Não é porque tem construção social errada, é porque não houve conversão nos corações. Está entendendo? Não existe estrutura boa. Existem filósofos ateus que já falaram sobre isso. Não importa a estrutura que você construa, se é democracia, se é comunismo, socialismo, seja o que você quiser enfiar no mundo, se a bondade de Deus não estiver no coração dos homens, eles continuam maus. A questão do problema da humanidade não é o sistema. Nós falávamos isso eu e o do outro dia. Não é o sistema. O problema da perversão, seja sexual, seja pelo ato de violência, seja pela discriminação, seja essa discriminação racial ou pela social por causa de pobreza, não importa. E isso acontece porque o homem está afundado nos seus pecados. E enquanto não houver transformação e arrependimento, você pode construir a crítica que você quiser, isso não mudará. Esses pastores têm que parar, irmãos, e elogiar uma manifestaçãozinha no carnaval e começar a sair pelas ruas e pelas praças, como faziam Paulo, Pedro e outros, pregando que Jesus Cristo ainda é o Senhor, aleluia, repreendendo o demônio, expulsando o mal, fazendo a diferença para a glória de Deus. E aí vem com essa bobageira toda, enfiando Jesus lá. E Jesus assim pode ser de qualquer gênero. Jesus pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser, não importa. Jesus é o que você quer. Jesus é a imagem que você constrói. Parece que Jesus ele está condicionado ao que nosso imaginário. Só que a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para que a gente fosse como Ele.
para que a gente se espelhasse nele e seguíssemos a ele. E esse é o problema da humanidade, que ainda não compreendeu e não aceitou a verdadeira mensagem do Cristo Salvador. E isso é impossível acontecer mesmo, porque isso não é uma obra humana. Nós pregamos há muito tempo que a conversão está exclusivamente ligada a uma obra poderosa do Espírito Santo. Se você está aqui hoje e crê nesse Jesus, não é só porque você quis, mas porque Deus falou profundamente ao teu coração e você respondeu a esse chamado. Amém? Então é uma obra divina que muitos também a rejeitam em seus corações, infelizmente, né? Agora, então colocaram Jesus assim, né? Um Jesus meio bagunçado, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Aí vem 2020, depois do carnaval, entrou a pandemia. Entrou a pandemia e alguém disse: isso não vai ficar assim. Deus vai fazer acontecer alguma coisa, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, eles vão ver, vão pagar caro e tal, e isso eles vão ver só. Aconteceu que aí depois do carnaval veio a pandemia. E a pandemia que nós pensamos, que infelizmente matou gente, ceifou muitas vidas, e outras escaparam, mas com sofrimento, algumas com sequelas. E é por isso que a gente continua dizendo para os irmãos: continue se cuidando da melhor maneira possível, tá? Não o impossível, mas o possível você faça para se proteger, até que a gente consiga aí ter uma solução real, né, para essa questão. Mas também não se acovardem e vivam a vida, mas de maneira consciente, responsável. Amém? Bom, aí chegou agora o carnaval e não teve o carnaval. Não aconteceu o carnaval. Aí eu acredito o seguinte: alguns irmãos começaram a dizer: não falei que não ia ficar assim? Eu disse que Deus ia fazer algo, e a gente já começou a ver irmãos colocando vídeo dizendo que Deus não se zomba, tá vendo? Olha aí, cadê o carnaval? Fotos, né, do sambódromo, né, vazio, diferente dos carnavais, aquele vazio. Escolas de samba sem dinheiro, pessoas tristes. E eu quero dizer o seguinte: todo respeito àqueles que gostam de carnaval. O que eu falo aqui não é por mal, é que eu sou um ministro de Cristo. O meu interesse é levar as almas a fazer a vontade de Deus e não agradar os homens. Se alguém assiste esse vídeo, me entenda. Muitos defendem a sua causa, a minha causa é o Evangelho da Graça. Amém? Essa é a minha causa. E aí o que acontece é que muita gente chateada porque não aconteceu e tal. Eu até entendo esse lado humano, mas é isso que aconteceu, né? Não foi só carnaval que não teve um monte de coisa, não teve, né? Tá, inclusive gente sem emprego e tantas outras coisas. Agora, minha opinião, meu irmão, sobre Deus nessa questão, a minha opinião, tá? Sem querer contrariar os irmãos que pensam diferentes, eu quero que os irmãos entendam: não existe nenhum texto bíblico para eu fundamentar o que eu estou falando, e nem para aprovar e nem para desaprovar. Aqui nós estamos no campo da teoria, tá bom? E ao meu ver, Deus não tem nada a ver com isso. Sim, é a minha opinião. Deus não vingou coisa nenhuma. O carnaval acontece desde sempre. Homens continuarão zombando de Deus hoje e amanhã, pode ter certeza. Tem lugares que eles não só zombam com Jesus, você sabia? Tem lugares que estão matando cristãos. A maior perseguição a Jesus não é com um boneco de Jesus num carro alegórico. Esse tipo de zombaria fizeram com Jesus quando mataram Jesus. Zombaram do próprio Cristo. Pegaram Jesus, se você lê os evangelhos, pegaram Jesus e disseram: estão dizendo que você é rei. Todo rei precisa de uma coroa. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele. Pegaram lá um manto vermelho, colocaram nas costas dele. Pegaram um pedaço de cana e falaram: toma, rei, seu cetro. E zombaram. Aquilo ali era eles estavam caçoando de Jesus, zombando. Olha o rei aí. Colocaram Jesus como se fosse um rei, uma coroa, uma capa, um cetro, e mandaram ele para a cruz. Era uma zombaria. Então, zombar de Jesus não é só o porta dos fundos que faz, não é só um carnaval que pode fazer. Zombar de Jesus é uma característica de homens que não temem a Deus. Agora, uma das maiores perseguições contra Jesus é quando uma nação persegue seu povo.
Palestina que oprime cristãos, países árabes que matam cristãos. Ali a verdadeira perseguição contra Jesus. O que tem nesse país é só zombaria. O que tem nesse país é só profanação sobre essa questão. Agora, se a gente fosse olhar por isso, se a gente fosse olhar por essas questões, irmãos, nós estaríamos perdidos. Porque pensa bem, vamos lá, por que eu estou falando que eu acredito que Deus não tem nada a ver com isso? Porque eu comecei lendo um texto hoje na palavra de Deus, no começo do culto, que está lá em Pedro, 2 Pedro 3,7, que ele diz o seguinte: esse mundo, se você ler desde o versículo 1, desde o versículo 5, você vai ver Pedro falando, ó, pela palavra de Deus ele criou o mundo, pela palavra dele ele criou o mundo, e pela mesma palavra ele criou o mundo, pela água, e destruiu o mundo com água. Aí ele diz, pela mesma palavra, esse mundo agora está reservado. Esse mundo que foi criado está guardado, está reservado para o dia do juízo. Para o dia do juízo, aonde Deus destruirá os ímpios. Ele está dizendo que esses que escarnecem de Deus, esses que zombam de Deus, o que eles estão fazendo está guardadinho. Mas não para agora. Está guardado para o dia do juízo do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 chama isso de o dia da vingança do Senhor, quando Deus vingará a todos aqueles, se vingará de todos aqueles que zombaram e escarneceram dele. Então o que aconteceu ali, irmãos, foi uma coincidência, e não necessariamente a mão de Deus agindo. Nesse caso, talvez Deus esteja agindo de outra forma, mas não por causa do carnaval. Você está entendendo? Agora, por exemplo, olha só, por que eu falo isso? Primeiro, porque Apocalipse 20, a partir do versículo 10, está dizendo que lá vai ter o trono branco, onde grandes e pequenos serão julgados por Deus, por todas as obras que fizeram. Está entendendo? Por tudo que fizeram, serão julgados. 2 Pedro 3,7, que eu acabei de ler, está dizendo que esse mundo e os ímpios, o que é deles está reservado para o dia do juízo. E Isaías 61, verso 1 e 2 diz que chegará o dia da vingança do Senhor. Então está guardado, tudo que todo mundo está fazendo está sendo guardado, onde todos serão julgados diante de Deus naquele dia. Agora veja bem, por que eu acredito também, além dos textos que eu falei, porque eu acredito que isso não tem nada a ver, a pandemia não é uma ação de Deus contra o carnaval. Repito, pode ser no mistério de Deus, a pandemia pode ser uma permissão de Deus para outros propósitos. Para outros propósitos. A pandemia pode ter vindo ao mundo com uma permissão divina por um outro motivo, mas não por esse aqui do carnaval. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Primeiro, por quê? Porque a pandemia não começou aqui. Ora, se quer dizer então que eles põem Jesus, bagunça com Jesus no Rio de Janeiro e o mundo paga? E a Itália paga? A China paga porque alguém bagunçou com o nome de Jesus aqui no Rio de Janeiro? Não faz sentido. A pandemia começou na China. Da China ela se espalhou para a Europa. E da Europa ela foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá. Aqui, irmãos, foi um dos últimos países a serem alcançados pela pandemia. Essa que é a verdade. Então a pandemia já diz tudo, não é uma epidemia do Brasil. Se alguém falasse assim, cara, você viu o que aconteceu com São Paulo e o Rio de Janeiro? Aí eu poderia até falar, eita, será que Deus pôs a mão? Poderia ser um juízo no tempo, porque Deus tem os seus juízos no tempo também. Tem também. Esse aqui é o juízo final, por isso que chama juízo final, é o último juízo. Deus tem os seus juízos, está entendendo? Pode ser que Deus seive alguém. Deus, por exemplo, ele se opôs a Faraó no livro de Êxodo. A gente vê Deus combateu o Faraó e derramou sobre o Egito o seu juízo. Ele mandou 10 pragas lá. Então foi um juízo divino no tempo, não era o juízo final, mas era um juízo no tempo, mas era local, não foi o mundo inteiro que sofreu com as pragas, foi só o Egito. Inclusive a Bíblia diz que vinham as pragas, olha isso, preste atenção. A Bíblia diz que quando Deus colocou o juízo lá em Êxodo, no livro de Êxodo, o juízo veio e matou os egípcios. O boi dos egípcios morria com as pragas, o boi, os animais, a água deles transformava em sangue, porém a praga não atingia
Quer dizer então que o cara pôs lá uma bagunça com Jesus no Rio de Janeiro, num carro alegórico, aí o pastor do Brasil para Cristo morre. Que juízo de Deus é esse que atinge os crentes? Você está entendendo? Se você comparar juízo praga do Egito, só egípcio sofreu, irmãos. Deus protegeu a todos os hebreus. Assim será no último dia. O juízo não vai ser para você que está com Jesus. A ira de Deus e o juízo final será para todos aqueles que não têm Jesus. Eu e você, nós estamos livres da ira de Deus, porque Ele é o nosso Pai e Ele tem um povo, é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Está entendendo? Então o que aconteceu não foi juízo, irmãos, foi uma praga sim, com a permissão de Deus, porque tudo é a permissão de Deus, mas que veio no mundo. Lembrando que já tivemos outra pandemia, já tivemos, por exemplo, em 1918, não é isso? A gripe espanhola, que matou milhares no mundo inteiro. Então o que aconteceu, na minha opinião, foi uma coincidência. Não foi só carnaval que não teve um monte de coisa. E outra, não começou aqui. A pandemia veio da China, passou pela Europa, atingiu o mundo inteiro. Está entendendo? Agora, se acontecesse só lá no Rio, e falasse assim, cara, você viu o que aconteceu no Rio? O que aconteceu? Cara, veio uma praga lá, mano, e só lá, não sai de lá a praga. Tá morrendo gente lá, rodo. Aí, interessante, não morre crente, cara. Incrível. Não morreu nenhum evangélico. Aí eu já ia começar a coçar minha barba. Eu falei, eita, isso aí deve ser juízo do negócio do carnaval lá, viu? Você está entendendo? Estou falando, se você comparar com o Êxodo e as pragas, agora um negócio que pega o mundo inteiro, irmãos. Pandemias existem. E Jesus disse, antes que eu volte, Mateus 24, haverão guerras no mundo, pestes. Pandemia é uma peste, é uma espécie de peste. E terremotos. Ou seja, toda vez que você vê isso, antes da volta de Jesus, ele está dizendo, vai acontecer um monte. Ou seja, a terra vai sendo sacudida até a minha volta. Está entendendo? E essa zombaria ele vai cobrar, mas no dia do juízo final. Amém, meus irmãos? A não ser que você falasse assim para mim, cara, sabe o que aconteceu com o pessoal que zombou de Jesus? O pessoal da Gaviões da Fiel. Eles pegaram um avião depois, cara, morreu tudo, caiu o avião, morreu todo mundo. Aí eu falei, eita, Jeová pegou pesado, né? Derrubou o avião, matou os caras lá. Poderia até falar. Se é que a gente pode falar, né? A gente pode supor. Porque falar, você tem que ser Deus, mano. Você não sabe. O mundo também tem coincidências. Tá certo? Agora, então eu queria deixar isso claro, irmãos, porque senão a gente começa a ver essas coisas aí que a gente está vendo, e aí a gente começa a afirmar, entendeu? Agora, é lógico, se algumas pessoas quiserem interpretar como, foi o juiz de Deus, não tem problema. Mas lembre-se que isso é uma interpretação. Não dá para você falar, bater o martelo e falar, foi o juiz de Deus. Tá bom, meus irmãos? Bom, mas o ano que não teve carnaval. Agora, eu estou indo para o final, e eu queria dizer para vocês o seguinte: 2 dados no carnaval. O primeiro deles, o dado positivo. O dado positivo, o Israel estava vendo ele falar, né, de umas reportagens que ele estava vendo. Eu comentei até com o Edinaldo isso. Um dado positivo: 100% menos morte no trânsito. O pessoal da Polícia Federal Rodoviária disse, cara, nessa época de carnaval os acidentes são muitos. A gente pegou um índice baixo, ou seja, sem carnaval pouca gente morreu no volante. Oh glória, graças a Deus. Outra coisa, os hospitais ficaram mais tranquilos, porque toda época de carnaval é gente com coma alcoólico chegando uma atrás da outra. Coma alcoólico, mal, vomitando, passando mal, tô ruim. E dessa vez não teve. Os médicos estão lá dando glória a Deus. Eita! Quer ver mais? O que não teve problemas de violência. Porque no carnaval o pessoal bebe, vai para as drogas, faz muita bagunça, né? Como é época de aglomeração, não estou dizendo que todo mundo que participa de carnaval é assim, estou dizendo que é uma época propícia para isso, onde os maus elementos se unem ao momento e fazem besteiras. E aí chegam lá e então os hospitais lotam com gente com facada. Eu tomei uma facada, outro, eu tomei um tiro na perna, briguei lá na discussão do baralho lá e morri quase, né? E os hospitais ficam uma loucura nessa época. Então o índice sem o carnaval foi uma bênção
desse tipo de problema, quase que 100% a menos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora tem um ponto que eles chamam de dado negativo. Qual que é o dado negativo? Que houve muita gente sem dinheiro, porque o carnaval ele é uma área de entretenimento e que ele também fala da área do turismo, né? Muita gente vem para o turismo, então movimenta muito o ramo de entretenimento e o ramo também de alimentação. Os hotéis ficam cheios, é uma bagunça, então roda muito dinheiro. Segundo, eu vou até ler para vocês aqui, ó, eu destaquei um trechinho de uma revista. Eu achei bem interessante essa revista, que deu para a gente uns dados. Eu peguei esses dados aqui, deixa eu ver se eu acho esses dados aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde está. Muito bem. O jornal Nexo, tá? Eu peguei essa reportagem aqui. Segundo o jornal Nexo, tá? Diz assim: o cancelamento da festa do carnaval em todo o Brasil e dos dias de ponto facultativo em parte dos estados em 2021 trouxe impactos para a economia. O turismo do feriado e a festa em si costuma movimentar cerca de 8 bilhões movimenta, irmãos, e gera milhares de empregos temporários. Esse ano não teve. Ponto negativo. Agora, aqui que entra a mensagem, eu vou finalizar, que a gente está dando horário já, mas eu quero que vocês prestem atenção no texto que nós vamos ler agora. Abra comigo, por gentileza, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos finalizar com essa. Essa é a leitura da palavra, tá? Atos, capítulo 19. Glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 19, vamos olhar aí os versículos, versículo 10 e 11, vamos lá? Atos 19, versículo 10 e 11, diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 18 agora, Atos capítulo 19, versículo 18, diz assim, olha só: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só, os caras se convertiam e iam publicamente denunciando, confessando os seus pecados. Olha o que arrependimento faz. Versículo 19: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, olha só, livros de magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Olha o que o Evangelho faz, irmão. O homem começou a pregar, Deus começou a operar, começaram a se converter pelo Espírito Santo e começaram a jogar fora. Olha o que diz aqui: calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Só um instante aqui, algumas traduções diz dracmas, né? Algumas vão dizer dracma. Olha para você entender o que é 50.000 dracma. Irmãos, a dracma geralmente era calculada para um dia de serviço. Para um dia de serviço. Um dia de serviço, hoje, vamos colocar uma diarista, uma pessoa que trabalha em casa, é de 100 a 120 reais o dia, para fazer uma higienização de uma casa, enfim. Vamos colocar 100 reais fechado aqui, a diarista. 100 reais um dia de trabalho. A dracma era assim: você terminou um dia de trabalho, uma dracma. Uma dracma paga um dia de trabalho. O texto está dizendo que os livros de magia, mas era tanta gente se convertendo, tanta gente, que começaram a jogar livros lá de magia, de ocultismo, começaram a jogar, mas fez um monte tão grande, que eles calcularam que ali tinha, era isso, 50.000 dracmas, é isso? Se uma dracma é um dia de trabalho, eu estava falando que tinha 50.000 dias de trabalho ali.
Eu fiz um cálculo, irmãos, deu mais ou menos 5 milhões de reais. Jogaram 5 milhões de reais. Agora, o que você acha que aconteceu com a lojinha que vendia esses livros? Faliu. Acabou o livro de magia, ninguém vende mais. Isso aconteceu nessa cidade. Quer ver agora? Versículo 22 a seguir. Olha só, 19 e 22, diz assim: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, que era o movimento de Jesus. Versículo 24. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos ou ídolos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, né? Ou seja, ele fazia, esse Demétrio junto com os outros faziam ídolos que davam muito lucro, diz o texto. Versículo 25: convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, olha isso, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada por confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo esse apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, o povo nem sabia por que motivo estavam reunidos. Eu vou parar aqui. Olha só, impacto negativo. Eu vou te dizer uma coisa: o dia que o Evangelho ganhar o Brasil, vai ser o maior prejuízo econômico. Porque não teve carnaval. Eu vou fazer o desfecho da pregação aqui. E aqui que eu quero que você pegue a tua porção. Porque não teve carnaval por causa da pandemia, que é global, que veio da Europa, que não foi por causa do carnaval de 2019, muito menos pelo carnaval de 2020. Foi um acontecimento, assim como foi um acontecimento infeliz para nós, conforme 1918, que foi a gripe espanhola. Agora, preste atenção: se a pandemia levou a lamento, críticas, pessoas reclamaram, dizendo: pô, milhares de pessoas sem emprego. Poxa, isso aqui movimenta 8 bilhões de reais, rapaz. No entretenimento, nos comércios. Então, irmãos, imagina o dia que a igreja conseguir converter o Brasil para Jesus e acabar com o carnaval. Vai ser o maior desemprego de carnaval da história. Vai ser o maior prejuízo econômico da história. Porque quando Jesus faz isso, Jesus muda uma cultura. Sabe o que é que Jesus disse em Mateus capítulo 6? Ele vai dizer o seguinte: tem um trecho lá que ele diz: porque não podeis amar o dinheiro e Deus. Não podem ter dois senhores. Ou você honra um ou outro. Ou você ama Deus ou ama as riquezas. Tem hora, irmãos, que você se confronta, porque onde Deus entra, a riqueza cai. A pandemia foi só a pandemia. Mas como eu gostaria que ao invés da pandemia nós não tivéssemos carnaval, porque o Brasil realmente aceitou Jesus Cristo como Salvador. É lógico que eles vão criar outras festas, né? Talvez a festa dos evangélicos, e aí vão promover a venda da pamonha, a venda de outras coisas, porque tudo se reconstrói, tudo se reformula. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu fecho aqui dizendo:
que a pandemia trouxe um impacto negativo, mas nos tempos de Paulo, houve um alvoroço na cidade, não porque tinha uma pandemia, mas porque tinha só 2 homens pregando, meu Deus, porque tinha um tal de Paulo, um tal de Tito com ele, e alguns caras que andavam com ele, os 2, pararam Éfeso, e incomodou um monte de gente que ganhava muita grana, porque ele disseram: a nossa economia vai sucumbir, a cidade, a economia da cidade vai acabar se esse evangelho continuar sendo pregado aqui. Eu quero dizer para vocês que não é só de pão que viverá o homem, mas que toda palavra que sai da boca de Deus. E se um dia o carnaval acabar nesse país, quem sabe? Isso é utopia, não vai acabar, mas oxalá acabasse. Deus daria outro sustento aos seus filhos, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele que dá o pão diariamente para nós. Amém? Eu queria só que você levasse essa reflexão, lembrando que pandemia existe, que o juízo de Deus ainda virá, e que se você pensar que o carnaval só parou, igual a quaresma, só parava uma festa por causa da quaresma, mas não mudava os corações, você pensar que o carnaval só não teve porque era uma pandemia. Mas aí você vê quantas almas nós ainda temos que evangelizar. Só São Paulo e Rio de Janeiro movimentam 7 milhões de pessoas na rua no carnaval. Isso é um dado que eu estava estudando hoje. 7 milhões de foliões participam das festas nesta época. Se a gente conseguisse converter esse país, irmãos, um monte de gente ia perder emprego. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero encerrar com uma oração sobre essa palavra, para que Deus nos ajude a evangelizar pessoas, porque precisamos ver transformações. Eu sei que essa transformação só será real quando Jesus voltar, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Hoje, o colapso financeiro foi por causa de uma pandemia, mas há quase 2000 anos atrás, o colapso de uma cidade em Éfeso foi porque 2 homens pregaram o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu quero nesse momento te agradecer pela sua palavra, e que possamos ter no nosso coração isso. Vale mais honrar a Deus do que os homens. E como nós gostaríamos, ó Pai, que o carnaval deixasse de ser uma realidade, não por causa da festa em si, mas por causa do que ela representa: promiscuidade, bebedices, glutonarias, todo tipo de orgias, de bagunças, Senhor. E fora as perversões que tem, Senhor, e também aquela busca por deuses, por imagens, por ídolos. Tudo isso acontece nessa festa, Senhor, que representa bem o que a Tua palavra rejeita, porque a Tua palavra ela se opõe a estas coisas. E na verdade, Senhor, nenhuma lei que a gente possa falar vai mudar isso. O nosso país não tem problema só com o carnaval. O nosso país também tem, Senhor, problemas com racismo. O nosso país tem problemas, sim, Senhor, com violência, independente do carnaval. O nosso país tem problema de miséria, de injustiças, de movimentos, ó Pai, que querem muitas vezes deixar o faminto mais faminto ainda, o rico mais rico ainda. São problemas, Senhor, uma realidade. E sabe, Jesus, essa realidade só seria mudada de verdade se esses homens fossem transformados. Não ia deixar só de ter carnaval, mas a gente ia ver o juiz agindo justamente. A gente ia ver, Senhor, o rico olhando para o pobre com um olhar de misericórdia. A gente ia ver, Senhor, políticos trabalhando realmente em favor de todos, para o bem de todos. Meu Deus, seria algo maravilhoso. É por isso que a Tua palavra diz que quando o Senhor voltar, aleluia, o Senhor vai colocar um reino tão maravilhoso, que aí o mundo irá conhecer, os homens verdadeiramente conhecerão quem é o Rei justo, aleluia, quem é o governante justo, que governará todos com justiça, igualdade e equidade, aleluia. Senhor, que a Tua igreja esteja focada nesse reino do Senhor, mas que a gente possa continuar desejando ver almas salvas, que a gente possa continuar tirando gente do mal, gente se convertendo como Paulo fez, pregava e as pessoas vinham voluntariamente em praça pública, contando seus pecados, aleluia, dizendo: meu Deus, me perdoa por isso, eu fui contra a Sua palavra, eu fui contra a Sua vontade, e os homens abriam o coração, aleluia, confessando o que tinha de errado dentro deles, e se convertiam.
aliança verdadeira. Oh Senhor, é isso que acontece numa casa quando o Evangelho entra. A casa muda, o marido muda, a esposa muda, os filhos são transformados porque o Evangelho entrou ali. Oh Pai, quem sabe famílias e mais famílias se convertessem. Mas eu sei, Pai, que isso ainda não é uma realidade, talvez nunca seja enquanto o Senhor não voltar. Mas eu te peço, dê graça para a tua igreja, continuar pregando e ensinando a palavra de Deus. Em nome de Jesus é o pedido que eu faço. E que essa palavra, Senhor, esse ensino, essa reflexão, fique guardada nos corações que ouviram, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. E amém. Amém, meus irmãos. Passei do horário, irmãos, mas eu quero encerrar dizendo que nós temos a oração das 23 horas. Se você puder, ore conosco. Amém? Às 11 horas da noite pelo Facebook. Lembrando que domingo tem culto aqui, 6 da tarde. Amém, meus irmãos? Venham cooperar. E é isso. Que Deus abençoe os irmãos aqui, os irmãos de casa. Após a bênção apostólica, os irmãos vão poder contribuir aqui financeiramente com o seu dízimo e sua oferta aqui no gasofilácio. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram online, a Nalva, a Lourdes, Felipe Pires, Rejane Silva, Zilda Rosa, irmão Cibaldo, amém? E se alguém que a gente não citou o nome, que você nos perdoe, mas que Deus abençoe a todos online, amém? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Se você quiser, você pode compartilhar com irmãos e amigos depois dessa mensagem, que o Du vai subir para o YouTube, se Deus assim quiser, tá bom? Fecha o evangelista Erasmo, fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Depois tem um pedacinho de bolo, um cafezinho ali, e os irmãos podem comer antes de descansar, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela palavra que teu filho ministrou nesta noite. Eu tenho certeza que vamos sair daqui, meu Senhor, ó Pai, analisando a cada palavra nesta noite. Assim, meu Senhor, eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Leva as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, e todos que aguardam a vida do Senhor Jesus, que toda a igreja digam amém. Amém. Deus abençoe.